1 Timóteo, capítulo 6, apenas os versos 1 e 2. Apenas os versos 1 e 2. Põe com atenção, com reverência, porque esta palavra é inspirada pelo Espírito de Deus. E disse assim o apóstolo Paulo: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensina e recomenda estas coisas. Amém. Espírito de Deus, assiste-nos ao que prega, aos que ouvem, de modo que tu sejas exaltado e a tua igreja seja edificada pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. E amém. No mínimo até o fim do século XIX, a instituição da escravatura foi amplamente aceita, tanto na Europa como na América. Nós precisamos admitir que a Igreja de Cristo, ela tem parte na culpa pelo pecado da escravatura na história humana. Para citar alguns exemplos, Jonathan Edwards, o maior teólogo e filósofo americano, tinha um escravo, embora ele se posicionasse contra o comércio africano. George Whitefield, grande evangelista do século XVIII, apesar de se opor à crueldade praticada contra os escravos, ele considerava a prática legítima em si mesmo. Tanto que, para manter a sua casa de órfãos, ele comprou uma fazenda e comprou também 75 escravos. John Newton, autor do famoso hino Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Ele, por muito tempo, foi capitão de um navio negreiro, mas o que poucos sabem é que mesmo depois da sua conversão, ele seguiu nesse posto por um tempo. Muitos, inclusive, meus irmãos, apelam às Escrituras como base para a escravidão. Será que é o que a Bíblia ensina de fato? O que a Escritura realmente ensina a respeito disso? Ou melhor, o que é que Paulo tem a dizer aos escravos da igreja de Éfeso? E sobre o tema, me permita elucidar mais um pouco. Para começar, meus irmãos, toda e qualquer apologia à escravidão embasada nas Escrituras nada mais é do que fruto de interpretação incoerente e equivocada da palavra. Tanto da lei de Moisés, como das passagens do Novo Testamento que tratam do assunto. A Escritura Sagrada nunca ensina que a escravidão é parte da ordem criada. Pelo contrário, ela deixa claro que a escravidão trata-se de uma violência à dignidade inata do ser humano, que possui a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, nesta mesma carta que estamos estudando, no início, no capítulo 1, ele se refere aos raptores de homens como transgressores e rebeldes. Ou seja, trata-se de uma clara condenação da parte do apóstolo a todo aquele que trabalha no tráfico humano ou no tráfico de escravos. Mas qual é o ensino do restante da Bíblia, meus irmãos? O Antigo Testamento, por exemplo, permitia alguns tipos de escravidão, incluindo a captura de escravos estrangeiros em ocasião de guerra, bem como a servidão voluntária de israelitas endividados. O homem tinha uma dívida, ele voluntariamente tornava-se servo de alguém para sanar essa dívida. Mas só durante 6 anos, porque no 7º ano a lei obrigava o Senhor a libertá-los. No entanto, irmãos, a lei mosaica também protegia os escravos do abuso e punia com a morte aqueles que raptassem pessoas para a escravidão. Eu estou dizendo tudo isso para deixar um ponto claro a todos vocês. A escravidão, conforme era praticada no mundo antigo, era completamente diferente da escravidão que se desenvolveu mais tarde na Europa e na América. Não era baseada na cor da pele, mas sim predominantemente por razões econômicas. E isso não faz dela correta, ok? Mas era principalmente por razões econômicas. Sem contar que é amplamente documentado
você puxar livros de historiadores da época, os escravos desfrutavam de considerável liberdade. Muitos recebiam salários, ocupavam posições de autoridade nos negócios, trabalhavam em profissões como educação ou medicina. Havia, inclusive, veja só, escravos que possuíam seus próprios escravos. Sem contar com o fato de que eles tinham a opção ou de obter por mérito ou de comprar sua própria liberdade. Mas a pergunta que talvez você esteja na sua mente é a seguinte: por que então, com a chegada do Evangelho, nós não vemos o Novo Testamento propondo a abolição da escravatura? E eu digo a você, a questão não é tão simples assim. O Império Romano não estava preparado para a abolição. Havia milhões de escravos naquela época que correspondiam a cerca de 1/3 da população do Império. Aboli-la da noite para o dia ia causar um completo caos. Por isso, o Novo Testamento, ao invés de aboli-lo bruscamente, dá princípios para a sua gradual eliminação. Foi, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fez em suas cartas. Não é à toa que há uma carta no Novo Testamento que é inteiramente dedicada a mostrar como o Evangelho transforma o relacionamento de um senhor e de um escravo cristão. Você sabe que carta é essa? Carta de Filemão. Em todas as suas outras cartas, como é o caso de 1 Timóteo, Paulo não está aprovando a escravidão. Paulo está dando conselhos pastorais a pessoas nessa condição. E é o que ele faz aqui em 1 Timóteo, sem aprovar a escravidão em todas as suas formas. E na noite de hoje, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no seguinte tema: a honra devida aos senhores. A honra devida aos senhores. E a pergunta é: por que os servos devem submeter-se aos seus senhores? Ou como devem fazê-lo? E aqui nesse texto breve, 2 versos apenas, nós temos 2 princípios fundamentais que são importantes para esse grupo, mas são também importantes para nós, como nós veremos. Primeiro, verso número 1. Se o senhor é descrente, o servo deve dar bom testemunho no seu trabalho. Se o senhor é descrente, o servo deve dar bom testemunho com o seu trabalho. Então, uma vez mais, volta os seus olhos aí para o verso número 1, que diz o seguinte: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O termo servo pode muito bem ser substituído por escravo, porque os significados são praticamente sinônimos dentro do Novo Testamento e principalmente nas epístolas de Paulo. E nesse caso, irmãos, escravo é mais apropriado. Eu tenho a impressão que por vezes nossas traduções dão uma suavizada, mas escravo é mais apropriado aqui. E Paulo nos dá uma definição cirúrgica de escravidão. O que é escravidão? É estar debaixo de jugo. O jugo, irmãos, é um pedaço de madeira que é colocado nos bois para que eles possam ser atrelados a uma carroça, para eles puxarem uma carroça ou para puxar um arado. E é interessante que a Escritura muitas vezes usa a imagem do jugo para descrever o domínio absoluto sobre algo ou sobre alguém. Está sob uma situação de domínio. E era o que acontecia no caso dos escravos, irmãos. Eles estavam debaixo de jugo. E muitos eram literalmente tratados como animais. Eles eram como propriedades de seus senhores. No entanto, a despeito dessa infeliz realidade, Paulo exige que os servos honrem os seus senhores. O apóstolo está ciente, sim, de que existem muitos senhores cruéis e perversos. Ele conhece o fato de que muitos escravos, incluindo irmãos na fé, sofriam abusos. E ainda que a instituição da escravidão fosse um grave desvio da lei de Deus, Paulo não incentiva nenhum tipo de revolução. Ele não recomenda a subversão. O que é que ele recomenda? Que os servos honrem aqueles que Deus colocou em posição de autoridade. Que os servos honrem os seus senhores. Ou seja, estes devem ser tratados com respeito e obediência. E de forma surpreendente,
a Bíblia não abre exceções para o caso de senhores perversos. A Bíblia não abre exceção para o caso do escravo ter um senhor cruel. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, você não precisa abrir, no capítulo 2, verso 18 de sua primeira carta, o apóstolo Pedro disse o seguinte: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, veja só, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Essa é a regra que deveria ser observada por todos os servos, mas por quê, meus irmãos? Porque se não fosse, o nome de Deus e a doutrina seriam blasfemados. Isso faz todo sentido quando nós pensamos o texto dentro do cenário da época. Imagine o seguinte: no século I, ou no mundo romano do século I, 1/3 da população era escrava. 1/3 da população. Diante disso, os romanos acreditavam que se os seus escravos tivessem contato com religiões estrangeiras, eles iam se revoltar. Eles iam se revoltar contra os seus senhores e assim subverter a ordem social. Eles iam implantar o caos dentro do império. Portanto, se os escravos cristãos começassem a desrespeitar seus senhores, o que é que ia acontecer? As suspeitas dos romanos contra o cristianismo seriam confirmadas. E assim, Deus seria escarnecido, a igreja cairia em descrédito e atrair uma indisposição com toda a sociedade contra si. Dessa forma, Paulo exige que os servos honrem seus senhores, não só para proteger a si mesmo, mas para proteger a reputação do nome de Deus. Isso lembra muito, meus irmãos, o que o profeta Isaías disse. Ou Deus disse por meio do profeta Isaías. Ele disse o seguinte, ó: o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. O que é que ele quer dizer com isso? É que os pecados da nação de Israel davam motivo às nações estrangeiras para difamar o nome de Deus. E Paulo está dizendo, é o que vocês devem evitar. Uma vez que o povo de Deus carrega o nome de Deus, o modo como eles vivem afeta a forma como os outros veem a Deus. Por isso, os cristãos, por meio de uma conduta exemplar, não dão ocasião aos pagãos para profanar o nome de Deus. Mas não só o nome, diz o texto, a doutrina. A doutrina. O que é que Paulo quer dizer com isso? É o conteúdo básico da fé cristã. É o evangelho, meus irmãos. Paulo está dizendo, olha, trata, cuida para que a tua conduta não profane o evangelho, a morte, a ressurreição de Cristo para a salvação de pecadores. Porque uma coisa é fato, irmãos. Dependendo de como se portavam, os servos cristãos poderiam ou atrair ou repelir as pessoas dessa mensagem. E é exatamente sobre isso que Paulo falou quando ele escreveu a Tito no capítulo 2. Quando ele disse mais uma vez aos servos, preste atenção: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Olha só como ele termina. A fim de, com que propósito? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O que é ornar, irmãos? É embelezar. Ele está dizendo, olha, se vocês querem tornar o evangelho atraente aos pagãos, vocês devem portar-se de modo irrepreensível no seu trabalho. Vocês devem submeter-se aos seus senhores. Vamos às aplicações, irmãos. Como podemos aplicar esse texto uma vez que esta já é uma instituição morta? Não há mais escravos entre nós. Pelo menos nesse contexto, não é? Mas eu creio que há princípios aqui que podem ser aplicados a todo e qualquer trabalho. Em primeiro lugar, primeira aplicação, guarde isso, preste atenção. O cristão deve ser conhecido por seu respeito aos seus superiores no trabalho. O cristão deve ser conhecido por seu respeito aos seus superiores no trabalho.
Isso se aplica a chefe, a gerente, a supervisor ou a qualquer outra pessoa em posição de autoridade em qualquer tipo de trabalho. Tá bom? E eu quero reforçar, eu julgo ser importante reforçar isso, você sabe disso. Em Gênesis, fica muito claro que o homem foi criado para trabalhar. Logo cedo, Adão foi encarregado pelo próprio Deus de cultivar e guardar o jardim. E com a queda, o trabalho não tornou-se mal, mas o trabalho tornou-se penoso, tornou-se árduo, desgastante. Diante disso, tanto as relações como o ambiente de trabalho se tornaram difíceis por causa do pecado. E aí eu concordo com você, meu irmão. Há profissões que são extremamente entediantes. Há profissões, eu diria a maioria delas, são estressantes. Inclusive, há hoje ainda profissões que são escravizantes até. A competitividade e a cobrança tornam o ambiente de trabalho pouco amistoso. E principalmente, eu diria, existem uns chefes que eu vou te contar. Incompetentes, imorais, arrogantes, cruéis, perversos no seu tratamento com funcionários. O que é que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Resumindo, trabalhar com os homens, trabalhar para os homens no mundo caído não é fácil. É difícil. No entanto, ouça isso, mesmo que o seu chefe seja indigno de respeito, você deve respeitar ele mesmo assim. É o que Paulo está ordenando aqui. Paulo ensina que respeito é o que o cristão deve oferecer. Por quê? Porque alguém que professa a fé em Cristo, mas se porta com atrevimento, é insubmisso, afronta seus superiores, é desrespeitoso, este nega a fé. Mas por que, pastor? Por que tanta rigidez? Porque, ouça isso, eu tenho insistido no 5º mandamento há algumas semanas. Porque quando nós honramos as autoridades instituídas por Deus, seja na família, no trabalho, no Estado, nós honramos a Deus. Nós obedecemos o 5º mandamento. Nós honramos ao próprio Deus. Portanto, meu irmão, ouça isso. Seu patrão pode ser difícil, eu acredito que é quando você diz. Mas isso não lhe dá o direito de desrespeitar. Porque você o deve respeito e obediência. Seja onde você estiver. Seja que tipo de trabalho você executar. Só há uma exceção. Quando você pode desobedecer um homem. É quando este homem o coloca em posição de quebrar a lei de Deus. De fazer você pecar contra Deus. Esta é a única exceção. Quanto às demais, lembre o que a Escritura diz. Até mesmo os perversos devemos oferecer respeito. Em segundo lugar, o cristão deve dar bom testemunho. Segura aí, viu, crianças? Vou falar com vocês agora, tá? Nesse ponto aqui, vou falar para vocês. Preste atenção. O cristão deve dar bom testemunho no trabalho, meus irmãos. E por que isso é tão importante, né? Por que costumamos insistir nisso? E eu quero que você ouça isso e você nunca mais esqueça. Porque a sua identidade está atrelada ao Evangelho. O que você é hoje e o que o Evangelho estão atrelados. Você não tem como separar mais as duas coisas. E foi o que Paulo disse quando ele escreveu aos Gálatas. Fui ou estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que a sua fé é parte da sua identidade agora. Não há como separar as duas coisas. Criar uma dicotomia. O eu religioso do domingo e o eu do dia a dia. O eu que pega no batente. Não existe essa falsa dicotomia, irmãos. Porque a fé, ela toca, ela influencia, ela impacta todas as áreas da vida. Tudo que você é, tudo que você faz, vai declarar ao mundo o que você crê sobre Deus. E isso inclui a sua ética de trabalho. Como é a sua ética de trabalho, meu irmão? Como é a sua ética de trabalho, meu irmão? O que acontece, por exemplo, preste atenção. O que acontece, por exemplo, quando um cristão faz um trabalho medíocre? O que acontece quando um cristão faz um trabalho desprezível, desleixado? O que acontece quando um cristão não atende a prazos? Quando não é transparente quanto aos recursos da empresa que gere?
Da mesma forma, o que pensar de um crente que rouba o tempo do seu empregador, que faz corpo mole, que sai antes do horário? Alguém que se diz cristão, mas que não tem qualquer empenho, não tem zelo, não tem produtividade. O que acontece com alguém assim? Ele não está apenas colocando sua própria carreira em risco, mas ele está envergonhando o nome de Deus. Porque qual é a primeira coisa que é usada para atacar uma pessoa assim? Aquele ali é crente. Aquele ali é membro da igreja presbiteriana, né? Aquele ali se diz reformado. Entenda, você carrega o nome de Deus. Se você está em Cristo, você carrega o nome de Deus. Portanto, sua conduta profissional, ao invés de trazer vergonha ao nome do Senhor, deve trazer glória ao nome de Deus. E eu não exagero quando eu digo o seguinte: o cristão deveria ser o profissional mais produtivo, o profissional mais empenhado, mais zeloso no exercício de suas funções. O cristão deveria ser um profissional modelo, deveria ser um profissional exemplar, deve fazer valer cada centavo que entra na sua conta. Seu serviço deve ser irretocável, o mais próximo da perfeição possível. Por quê? Porque esse cristão carrega o nome de Deus. Qual é a motivação para agir assim? Uma motivação mais, meu irmão, preste atenção, você não está trabalhando só para homens. Você não só trabalha para receber um salário no fim do mês, porque Paulo disse aos Colossenses: tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, é que estás servindo. Sabe quem é seu primeiro patrão? É Cristo. Sabe quem é seu chefe? Cristo. Você trabalha para Cristo. Amanhã, quando você pegar cedo no batente, independente do posto onde estiver, independente do serviço que prestar, lembre-se, você está servindo a Cristo. Você será recompensado por Cristo. Nós não só trabalhamos para homens esperando sermos remunerados por homens, servimos a Cristo. Independente de onde estamos. Se trabalhamos vendendo, limpando, se trabalhamos com relação de pessoas, seja o que for, trabalhamos para Cristo. Servimos a Cristo e seremos recompensados por Ele. Crianças, prestem atenção. Preste atenção a uma coisa. Vocês são crianças, mas vocês podem e já devem trabalhar. Como assim, pastor? Vou mandar a criança... Não. Já existem inúmeras ocasiões e situações onde vocês podem trabalhar. Por exemplo, vocês já podem e devem começar a trabalhar em casa, ajudando a família. Preste atenção, Aurora, Maria Flor. Preste atenção. Vocês podem trabalhar já em casa, ajudando os pais de vocês, mesmo com as limitações que vocês têm. E quando seus pais pedirem, na igreja também, não é, Eric? De vez em quando o Eric me ajuda. Quando nós fazemos isso, nós não devemos pensar: olha, eu estou fazendo isso só para meu pai, para minha mãe. Você está fazendo isso, mas você está fazendo principalmente a Cristo. Porque todo o serviço e todo o trabalho que oferecemos, ou que fazemos, ele é oferecido a Jesus. Isso dá a vocês motivação para fazer com zelo tudo que vocês fizerem. Qualquer trabalho que vocês fizerem, ajudar a mãe nas coisas mais simples da casa, o pai quando precisar, na igreja, vocês estão servindo a Jesus. Isso é a primeira coisa importante, vocês não podem esquecer. Mas o mesmo se dá, queridos, quanto ao Evangelho. Porque todo cristão é um missionário em seu local de trabalho, e dependendo da conduta, dependendo da forma como se porta, ou ele vai abrir a porta dos corações, ou ele vai fechá-las por sua conduta. Ou ele vai despertar interesse nos ímpios, ou ele vai afastá-los de uma vez por todas. E aí eu pergunto a vocês, pense comigo, será que os pecadores no ambiente de trabalho vão dar ouvidos ao testemunho de um homem maledicente? Será que os pecadores no ambiente de trabalho vão dar ouvidos ao testemunho de um homem que se diz cristão, mas é aproveitador? Ou de uma mulher que se diz cristã, mas que não cumpre horário,
e ainda difama o gerente pelas costas. Eu pergunto, será que os ímpios ouvirão o evangelho pregado pelos lábios de alguém assim, cuja conduta não se coaduna com o evangelho? E nós sabemos a resposta, irmãos. O que é que vai acontecer? O evangelho vai perder credibilidade. O evangelho será difamado no meio dos ímpios por conta da vida incoerente dos cristãos. Foi por isso que Paulo exortou os filipenses no capítulo 1. Vivei, acima de tudo, de modo digno do evangelho. Você vive de modo digno do evangelho? Você vive de modo digno do evangelho, ou sua conduta envergonha o evangelho no meio dos ímpios? E é claro, irmãos, que isso implica vivermos vidas santas no ambiente de trabalho, nos portando de modo irrepreensível nas nossas palavras, nos nossos atos. Esse outro é muito importante, não nos tornando cúmplices de pecados, independente da vantagem que lhe for oferecida, independente do benefício. Não se torne cúmplice de pecado alheio, evitando conversas que nos comprometem. O que mais tem é crente, o camarada se diz cristão, está no culto de domingo, mas na segunda-feira, quando os colegas no ambiente de trabalho estão conversando sobre coisas perversas e imorais, ele está no meio, ele pode não estar falando nada, mas ele ri, ele compactua. Sem vergonha o evangelho fazendo isso. E principalmente, meu irmão, criando oportunidades para falar de Cristo. Se você tiver momentos livres na empresa, onde quer que você trabalha, não só fale de política, não só fale de futebol, não só fale sobre trabalho, fale de Cristo. Dê testemunho da sua fé, fale, olha, eu era um perdido, um pecador, veja o que Cristo fez. Cristo mudou minha vida. Cristo tirou-me da lama. Cristo tirou-me da condenação. Cristo salvou-me. Cristo me realizou. Você fala sobre Cristo, meu irmão? Você fala sobre Cristo, minha irmã? Será que você se aproxima intencionalmente das pessoas? Eu vou me aproximar desse meu colega de trabalho. Mas não é para tirar vantagem. Não é para ser beneficiado. Não é simplesmente porque temos assuntos em comum. É porque eu quero apresentá-lo a Cristo. Eu quero pregar Cristo ao coração dele. Será que somos intencionais a esse ponto, nos aproximando de pessoas, a fim de trazê-las a Cristo? Seja intencional no seu ambiente de trabalho. Orne e embeleze o evangelho, se é possível. Foi o evangelho ser embelezado, né? E tão glorioso que já é. Mas orne o evangelho com a sua conduta e pregue. Crianças, prestem atenção. Preste atenção aqui, ó. Vocês são pequenas, vocês vão aprender muitas coisas ainda. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é a seguinte, olha. Vocês não podem viver da mesma forma que as crianças do mundo. Sabe por quê? Porque vocês são cristãos. Vocês estão dentro da aliança. E se vocês começarem a se comportar de uma forma feia, pecaminosa, sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar e vão dizer, o Eric diz que é crente, mas olha como o Eric vive. E aí quando você for querer falar, Eric, Aurora, Giovana, sabe o que vai acontecer? Eles não vão querer dar ouvidos a vocês. E é muito importante, preste atenção, que vocês, mesmo que seja simples, mesmo que você ainda não sabe de muitas coisas, ninguém sabe de tudo, mas que você também converse com seus amigos sobre Jesus. Você dizer assim, olha, Jesus pode salvar o pior pecador. Jesus me salvou. Jesus salvou minha família. Vocês precisam conversar sobre Jesus. Não pode só conversar sobre as coisas que vocês gostam. Precisam falar sobre Jesus para os seus amiguinhos. Tá bom? Então lembrem disso. Vocês precisam viver vidas que sejam coerentes com o Evangelho. Tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ao segundo ponto. A honra devida aos senhores. Nós vimos primeiro que se o Senhor é descrente, o servo deve dar bom testemunho com o seu trabalho. E por último, se o Senhor é crente, o servo deve trabalhar com ainda mais zelo para o seu irmão. Se o Senhor é crente, o servo deve trabalhar com ainda mais zelo para o seu irmão. Vamos ler o verso 2, que diz assim: também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário,
trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Irmãos, o segredo para se interpretar fielmente o texto está em notar palavras. Eu quero chamar a sua atenção para um acréscimo muito importante que Paulo faz aqui. Ele acrescenta um adjetivo a esse tipo de Senhor aqui. Ele diz que ele é Senhor fiel. Senhor fiel. E o que é que ele quer dizer com isso? É que esse Senhor é um cristão. Ele é crente. Ele é um irmão em Cristo de seus escravos fiéis. Só que essa situação ela gerou um tipo de confusão nas relações de trabalho da época. Porque imagine, no dia do Senhor, estavam lado a lado na igreja, como nós estamos aqui agora, donos e escravos. Afinal de contas, diante de Deus, ambos desfrutam de igualdade, porque Paulo disse aos Gálatas, não há judeu nem grego, não há escravo nem liberto, homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Na igreja eles eram iguais, diante de Deus também. Mas na sociedade e no lar, eles eram inferiores. Então, isso fazia o escravo cristão pensar o seguinte, ora, por que na igreja eu sou igual ao meu Senhor e no lar eu sou inferior? E eles começaram a pensar também, se o meu Senhor é crente de fato, ele deveria me libertar. Eu não deveria mais ser seu escravo. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte, com a chegada do cristianismo acabou a escravidão. E o que é que aconteceu? Muitos começaram a tirar vantagem. A se aproveitar do fato de que seus senhores eram agora também seus irmãos da fé. Começaram a se aproveitar. Inclusive, alguns tornaram-se desrespeitosos e insubmissos. No entanto, embora a influência da fé cristã tenha sido fundamental para a abolição da escravatura na história, esse tempo não havia chegado ainda. Como eu disse antes, o império não estava preparado para isso. Então, o que é que Paulo ordena aos escravos nessa posição? Que não desrespeitem seus senhores, antes que trabalhem com ainda mais disposição. Por quê, meus irmãos? Porque eles são irmãos amados em Cristo. O apóstolo sabiamente aponta, ele diz assim, vocês estão numa posição privilegiada. Ao contrário de outros que estão sob o jugo de senhores cruéis, de senhores perversos, abusadores, vocês servem a seus irmãos. E é interessante que Paulo faz um uso incomum do termo serviço. Serviço. Para referir-se aos escravos como benfeitores de seus donos. Como assim um benfeitor, pastor? Basicamente, deixa eu resumir aqui, simplificar para você. Significa que por meio do seu trabalho, os escravos abençoam seus senhores. Eles fazem o bem aos seus senhores. Afinal, ele é crente e amado. Ele é crente e amado. E eu pergunto, não é exatamente com base nisso que o cristão deve ser movido pelo amor? Não é esse o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Paulo, em 1 Coríntios 13, diz, o amor não procura seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E na carta de Filemão, Paulo pede que o escravo Onésimo seja recebido, olha só as palavras de Paulo, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Como irmão caríssimo. E é essa atitude que Paulo espera ver também da parte dos escravos em favor de seus senhores, que os vejam como irmãos caríssimos. Eles devem ser movidos em seu trabalho pelo amor, porque aqueles que são beneficiados por ele são irmãos amados, são crentes. E Paulo conclui exortando a Timóteo, ensina e recomenda estas coisas. Trata-se de um lembrete da posição oficial que Timóteo ocupava. De que o ensino de Timóteo é autoritativo e a igreja de Éfeso deveria ser devidamente instruída quanto aos seus respectivos deveres e obedecê-los diante de Deus e dos homens.
Então vamos aqui à única aplicação deste ponto. Preste atenção. Não perca o foco. A única aplicação deste ponto é: o cristão deve servir com ainda mais zelo e amor aos seus irmãos. O cristão deve servir com ainda mais zelo e amor aos seus irmãos. E vale ressaltar que esse princípio não se aplica somente a trabalho remunerado. Hoje em dia as pessoas fazem essa falsa distinção. Os trabalhos não é só trabalho remunerado. Não necessariamente uma pessoa que tem vínculo empregatício, ela é a única que trabalha. O trabalho nunca foi definido dessa forma. Tá? Então vale a pena ressaltar isso. E por que eu estou ressaltando isso? Porque todo ato de serviço é trabalho. Todo ato de serviço deve ser chamado de trabalho. Mas me permita primeiro aplicar isso aqui, pensando em uma relação profissional. Vamos considerar que um cristão é empregado de outro cristão. Como ele deve portar-se? Deve ser um profissional de ponta. Um profissional excelente, entregar um serviço excepcional. Mas o que é que costuma acontecer? Infelizmente, é que alguns trabalhadores cristãos tentam se aproveitar como os escravos faziam. Eles se aproveitam do fato, tomam uma liberdade que jamais teriam com o patrão ímpio. Porque é irmão. Ele vai tolerar porque ele é meu irmão em Cristo. Esse não é o procedimento de um crente piedoso. Se nós estamos trabalhando para um irmão, nós deveríamos ser movidos por mais zelo, por mais empenho, por mais esmero em nosso trabalho, uma vez que estamos abençoando alguém que é da família da fé com o nosso serviço. No entanto, isso também é verdade se tratando do trabalho em casa, meus irmãos. Eu quero que as minhas irmãs aqui, por favor, estejam com os ouvidos atentos para me ouvir. Mulheres, quando vocês são dedicadas na tarefa do lar, quando vocês são dedicadas no cuidado com seus filhos, ouça isso, vocês estão servindo a seus irmãos amados. Porque é isto que seu esposo e filhos são, seus irmãos em Cristo. Mas infelizmente, irmãos, o feminismo plantou na cabeça das mulheres, inclusive mulheres cristãs, a mentira de que elas só são úteis quando estão trabalhando fora do lar. Quando estão trabalhando para um patrão. Em casa elas não são úteis, porque não são remuneradas. Mas para um patrão elas são. E eu quero dizer-lhes o seguinte, minhas irmãs. Você não está impedida pelas escrituras de ter um emprego. Mas nada vai fazer de você mais útil do que o serviço que você presta à sua família. Absolutamente nada. Porque assim Deus a está usando para abençoar os seus. E você vai ser galardoada por isso. O mesmo se dá na tarefa dos homens como pais e maridos. Ouça-me, meu irmão, quando eu digo o seguinte: nenhum projeto, nenhuma realização, nenhum empreendimento, qualquer tipo de conquista profissional nesta vida vai comparar-se com a vocação que você recebeu como pastor de sua casa. Porque se você for fiel no amor, no cuidado com a sua esposa, se você for fiel no discipulado, na disciplina de seus filhos, seu trabalho não só abençoará o mundo, mas vai ecoar para a eternidade. Vai ecoar para a eternidade. Crianças, prestem atenção, como eu disse antes, vocês têm pouca idade, mas vocês não podem usar isso como desculpa para a preguiça. E vocês não podem só gastar a energia de vocês brincando. Vocês têm que trabalhar. Vocês têm que trabalhar. O que é que eu quero dizer com isso? É que sempre que papai e mamãe pedirem ajuda de vocês em casa, vocês não podem reclamar. Porque seus pais servem vocês o dia todo e a vida toda de vocês até então. E vocês têm que se lembrar de que Deus está usando você para servir e abençoar seus pais. Você não pode ficar reclamando, não pode ficar enrolando. Você tem que pensar assim, preste atenção. Deus está me usando para abençoar o papai e a mamãe, para ajudá-los e servi-los. Nós podemos dizer o mesmo, queridos, quanto ao serviço à igreja local. Uma vez que nós somos unidos em um corpo, somos membros uns dos outros, nós somos chamados a servir.
E nós temos a responsabilidade de trabalhar para o avanço do reino e para a edificação da igreja. E eu digo a você, não desperdice a oportunidade de servir a igreja. Tem muito crente que é muito seletivo, que é muito reclamão e que é pouco disposto. Meus irmãos, esta é a família de Deus, a igreja local. E você deve servi-la com afinco. E o que não falta aqui é serviço, meu irmão. Por isso eu digo a você, ensine as crianças, discipule pessoas, exerça hospitalidade, ajude nas programações da igreja, aconselhe irmãos em sofrimento. Sirva a família da fé, porque com o seu trabalho você está abençoando irmãos crentes e amados. Afinal de contas, queridos, o próprio Senhor Jesus nos disse: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você e eu servirmos assim aos nossos irmãos, o nosso bom Deus verá o fruto do nosso trabalho. E Ele vai nos recompensar naquele dia. Amém? Amém. Nós não trabalhamos, irmãos, esperando recompensas imediatas, esperando o reconhecimento das pessoas. Nós o fazemos em amor, esperando que aquele, que é o galardoador dos que o buscam, nos honre naquele dia. E concluindo, não por acaso que muitos séculos depois a escravidão foi abolida em regiões como Europa e América. E adivinha só, isso se deu especialmente por influência do cristianismo. Mas a verdade é que o Evangelho nos liberta de uma escravidão ainda pior, ainda mais terrível, que é a escravidão do pecado. Como é que isso aconteceu, meus irmãos? Como é que Deus pode libertar um pecador da escravidão ao pecado? Quando Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, ele disse: pois ele, Cristo, preste atenção, pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, ouça, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: o rei abriu mão da sua glória para nos incluir nela. O Senhor tornou-se servo para nossa salvação. Cristo, sendo rico, se fez pobre para fazer de nós parte de sua herança eterna. Nosso Salvador nos comprou a preço de sangue. E me permita insistir, Ele é diferente dos senhores perversos e cruéis deste mundo, porque seu jugo é suave e seu fardo é leve. É por isso que nós o amamos. É por isso que temos prazer em servir um Senhor tão cheio de graça. Nós vivemos para servi-lo. Nós somos seus escravos. E este é o Evangelho que é oferecido a você na noite de hoje. Para que você abandone o jugo escravizador e cruel do pecado. E você se volte para Cristo. Volte-se para Ele com fé. Porque Ele é o Senhor e Salvador, manso e humilde de coração.